Tá em dúvida se vale a pena ler ou ouvir audiobook? Será que ouvir audiobook é a mesma coisa que ler um livro? Audiobook, audiolivro, né? Eu leio muito livro físico, leio muito e-book e também ouço muito audiolivros. Então hoje vou responder todas essas perguntas e te contar como é a minha experiência. Bora? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista brasileira que mora na Inglaterra. E, gente, eu sou uma bibliófila, completamente apaixonada por livros, leituras, escrita criativa, leitura criativa, enfim. Tem todo esse universo aqui no canal. Se você é novo por aqui, aliás, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e seja muito bem-vindo, né? Aqui você vai encontrar tudo isso e além de vídeos literários, vídeos sobre as minhas experiências literárias, sobre os meus conhecimentos literários, eu também apresento para vocês um pouquinho da minha vida aqui na Inglaterra. Espero que vocês gostem. Aliás, deixa nos comentários qual é o tipo de vídeo que você mais assiste aqui no canal. E hoje nós vamos falar então sobre os audiolivros, os audiobooks, audiolivros, e se eles podem ser considerados leitura ou não, se vale a pena investir nisso ou não. Eu vou responder tudo isso para vocês. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte, gente. Existem os audiolivros. Os audiolivros são narrados, né? E você escuta as histórias. Isso por si só já é uma grande inclusão, porque existem aí as pessoas com deficiência visual, dislexia, então os audiolivros, eles são muito importantes para a acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam ter acesso àquelas histórias, tá? Então isso por si só já é uma grandiosidade e uma inclusão para que mais pessoas tenham acesso aos livros. Dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com os audiolivros, os audiobooks, sobre o que eu acho sobre ler ou ouvir audiobooks, audiolivros. Vou falar audiolivros, tá, gente? Porque vou falar em português, então eu vou passar um pouquinho para vocês essas experiências, o que eu acho sobre isso. Se são experiências similares, se tem diferenças, né, ler ou ouvir, e o que essas diferenças têm, né, o que isso afeta. Como que a gente consegue ter acesso, né? Existem plataformas que têm os audiolivros que são narrados, são as histórias narradas, e aí a gente passa a escutar os livros. Eu ouço muito, eu acho que me ajuda muito em momentos de ressaca literária, para sair dessas ressacas literárias, que eu já fiz um vídeo sobre isso, vocês já viram um pouquinho, vou deixar linkado aqui para vocês também. Os audiobooks, os audiolivros me ajudam muito a sair dessas ressacas literárias. Em momentos em que eu tô no escuro, né, eu já quero dormir, já não tem luz mais no meu quarto, eu consigo ouvir as histórias. Enfim, e uma série de outras alternativas. Há quem leia os livros fazendo outras atividades. Eu, particularmente, não consigo e não indico. Para a gente absorver tudo que aquela história pode nos passar, né, a gente precisa de estar 100% concentrado naquilo, naquela ação. Então eu não aconselho você ouvir na academia, ou ouvir audiobook dirigindo, ou ouvir audiobook fazendo outras coisas. Eu não aconselho isso. Acho que a gente precisa se dedicar ali 100% àquela atividade, tá? Tanto livros de ficção, quanto principalmente livros de estudos, né? Você tem que estar concentrado ali. Como eu ouço os audiobooks? Eu estou ouvindo geralmente com o livro físico. Então eu ouço e vou marcando no livro físico aquelas coisas que eu quero marcar. Se eu quiser pausar, eu pauso e escrevo alguma coisinha no livro. Então assim, eu uso mais o audiolivro como um suporte para minha leitura, tá? Mas há momentos em que eu estou ouvindo o audiolivro sem o livro físico. Muitas vezes eu não tenho o livro físico, então eu tenho só o audiobook e consigo assimilar, porque eu estou concentrada 100% naquela atividade que eu estou fazendo, que naquele momento é a escuta. Eu acho muito interessante a gente parar e ouvir
Então a gente está se dedicando 100% à escuta. Num mundo em que as pessoas pararam de escutar o outro, né? As pessoas dizem muito mais de si do que escutam as histórias dos outros, escutam as questões das outras pessoas. Eu acho que o audiobook acaba sendo um exercício para a gente trabalhar a nossa escuta. Além disso, há quem consiga absorver mais as histórias e aquilo que está sendo estudado com a escuta. Então, por exemplo, eu me lembro na escola, eu era muito boa de ouvir, né? Eu tinha algumas dificuldades de sentar para estudar, mas nas aulas eu conseguia escutar muito o que o professor falava, eu conseguia absorver muito o que o professor passava, porque eu estava com a minha escuta atenta, eu tinha uma capacidade de compreensão muito grande através da escuta do que estava sendo dito. Então o audiobook me ajuda muito, tanto os livros de ficção que eu escuto, quanto os livros de não ficção que eu também escuto, tá? Então, assim, eu acho isso muito interessante para mim, funciona muito bem, e se você também, assim, tem maior facilidade de absorver com a escuta, o audiolivro é uma boa alternativa para você. Agora, é muito importante dizer aqui que o audiolivro, ele não substitui a leitura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma pesquisa, eu já até falei isso em outro vídeo, em que o ato de ler, né, ele já traz uma série de benefícios para a saúde mental, física da pessoa. Então, a leitura, né, o ato de você pegar o livro, abrir e ler, ele traz uma série de benefícios. Uma visão minha, tá, gente? Existe essa pesquisa da leitura, a conclusão aí é minha, tá? Então, para mim, o audiolivro, ele não substitui, né, por completo a leitura, porque existem uma série de questões que vêm através da leitura, do hábito de você pegar um livro, sentar e ler. Agora, é interessante a gente pensar que antes dos livros, as histórias eram passadas de forma oral. Então, as pessoas conheciam as histórias pela oralidade. É muito interessante, então, a gente entender que ouvir um audiobook você está lendo porque você está absorvendo aquela história. É importante também a gente levar em consideração, quando a gente está ouvindo um audiolivro, sobre a narração. A narração, ela tem que ser muito bem feita para prender você ali, né? E, gente, eu tenho ouvido muitos livros, tenho lido muitos livros por meio dos audiolivros, e tem sido, assim, surpresas maravilhosas, porque as narrações são incríveis. São profissionais muito competentes que conseguem transportar a gente para aquela história, conseguem dar um ritmo para aquela história. Então a gente acaba pegando o ritmo do narrador. E também eles alteram as vozes, né, para diferentes personagens. Então a gente consegue visualizar, se é um bom narrador mesmo, a gente consegue está presente ali na conversa com o personagem, mas quando muda a voz, a gente já sabe que está ali ouvindo outro personagem. Então é muito envolvente isso, tá? O audiolivro, ele te transporta, você consegue visualizar aquela história. Tem o filme, né? O filme conta uma história e aquele filme está te passando uma história de uma forma muito mais clara, porque tem a história em si, tem um vídeo, né? A imagem, então você imagina poucas coisas. No audiobook, você imagina mais do que o filme, porque você tem que exercitar, você só tá com o áudio, você não tem a imagem, mas você tem ali um narrador te dando dicas, né, e ditando o ritmo daquela história. Então tem um pouco a menos do que o vídeo, mas um pouco a mais do que o livro, porque o livro, você tá lendo o livro, então você absorve a história, você tem que imaginar toda a história, você tem que imaginar o tom que os personagens estão dizendo as falas. Então é tudo, você imagina tudo, você é muito mais ativo na história quando você lê um livro. Quando você ouve o livro, você é ativo também, óbvio, a gente sempre é ativo nas histórias, independente da mídia que a gente está absorvendo a história, mas você é ativo, mas você tem mais interferências externas, né? No caso do narrador, dos personagens, porque eles estão dizendo, eles estão ditando o tom daquela história para você. Então você está indo
você está sendo conduzido pela narrativa. Então, assim, quando você está lendo a história, a sua cabeça cria praticamente tudo, todo o visual daquela história é a sua imaginação. No audiolivro, você tem interferências aí do narrador, dos personagens, porque você está sabendo o tom que está sendo passado para vocês, tá? Então, essa é uma diferença também importante. Um é melhor do que o outro? Aí, gente, cada um de vocês aí vai ter essa resposta, né? A gente se adapta, tem gente que se adapta bem aos audiolivros, tem gente que não se adapta, tem gente que gosta mais dos audiolivros, tem gente que gosta mais dos livros físicos, tem gente que gosta mais dos e-books. Eu acho que são complementos. Para mim, nada substitui a experiência de você ler um livro físico, mas existem complementos maravilhosos que são os e-books e os audiolivros, e existem situações específicas que é melhor para você ouvir a história ou ler no e-book, né? Então, assim, quando você pega um calhamaço também e vai sair, muito melhor você ter essa história no Kindle, né? Porque aí você consegue manusear bem melhor essa história, né? Então, tudo depende. Eu acho que existem momentos para cada um deles. Eu uso muito o audiolivro como um suporte da leitura do livro físico, e para mim não substitui o livro físico, mas é um complemento muito importante. Agora, levando em consideração o que eu falei no início do vídeo, que existem pessoas que têm acesso às histórias pela escuta. Então isso é fundamental, isso é inclusivo, acessível, e isso é muito importante a gente dar cada vez mais opções para as pessoas, né? Então, você aí vai saber a sua necessidade, vai saber a sua demanda e vai escolher o que é melhor para você, né? Se você tem condição de ler um livro, eu acho que você não deve substituir, mas você deve usar esse complemento, que é muito legal, muito importante. São experiências diferentes, mas que são experiências complementares. Bom, é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você já se rendeu aos audiolivros. Vou querer saber, vou conversar com vocês mais. Eu gosto de conhecer um pouquinho mais de vocês, então deixa aqui nos comentários pra gente prolongar esse debate sobre essa alternativa de acesso às histórias. E como eu disse, eu sou super adepta, não substituo o livro, mas utilizo muito na minha rotina também. É isso, espero muito que vocês tenham gostado do livro, do audiolivro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.